oscilogramas automotivos, checklist de revisões, especificações de todos os fluidos existentes no veículo, suporte técnico via chat ou telefone e todas as informações que você precisa para diminuir o seu tempo de diagnóstico e aumentar o faturamento da sua oficina. Clica no link abaixo e solicita um test drive da Enciclopédia Doutorier. Bom, pessoal, então agora o que a gente fez? A gente manteve o comando de escape em sincronismo e a gente deixou o comando de admissão agora atrasado somente 15 graus. Ou seja, o comando de admissão está atrasado só um dente. E vamos ver se é perceptível esse atraso de somente 15 graus do comando de admissão aqui na variação da pressão dentro do cilindro. Então vamos dar a partida e ver o que acontece. Para estabilizar a lenta aqui. Deixa eu dar uma pausa. Pausei, pode desligar. Ajeitando aqui os cursores, olha só. Ajeitando aqui os cursores. Observa, ó, como o comando de escape eu não mexi nele, ele continua ali nos seus 170 graus, o meio da rampa, ok. Agora olha só que interessante. O comando de admissão eu atrasei ele 15 graus, certo? Então vamos ver aqui, ó, eu atrasei 390, vamos ver aqui, vamos botar no 300, 390 é o ponto, né? Ponto correto. Deixei ali no 390, olha só pessoal. O 390 não está dando no meio da rampa, mas está dando quase, ou seja, embora o comando tenha atrasado 15 graus, não ficou perceptível, ficou dando mais ou menos nos 390. Ou seja, quando o atraso do comando de admissão é pequeno, talvez você não consiga perceber pelo posicionamento da rampa de admissão. Talvez você não consiga perceber. Só que tem um detalhe, para o observador experiente de variação de pressão dentro do cilindro, você vai perceber o seguinte, olha só, a depressão gerada aqui na fase de explosão, aqui ó, tá dando mais ou menos 600 milibar. Não sei se vocês lembram, quer ver? Olha lá no Doutorier, vamos entrar lá no Doutorier, olha só. Vamos pegar o gráfico padrão desse veículo aqui lá no Doutorier. Olha só, você observa lá no Doutorier, ó, que a depressão gerada na fase de explosão é exatamente a mesma depressão gerada na fase de admissão. E existe uma simetria, ou seja, o vale de depressão está na mesma linha de chamada. Só que voltando aqui no veículo, olha só o que a gente percebe. Que aqui, na fase de explosão, eu tenho 600 milibar. Mas na fase de admissão, eu não tenho 600 milibar. Ele dá aqui um vale de 600 e depois a depressão, ela sobe, eu perco depressão. A depressão fica em torno de 400 milibar, ou seja, eu perdi depressão aqui. Por quê? Porque quando o pistão começou a descer aqui na fase de admissão, a válvula de admissão já deveria estar aberta, já deveria estar abrindo, favorecendo a depressão que seria gerada aqui na fase de admissão. Só que quando o pistão começou a descer, a válvula de admissão ainda não estava aberta, eu tive uma diminuição nessa depressão. Então essa diminuição da depressão aqui me sinaliza um problema no posicionamento da válvula de admissão. Me sinaliza que essa válvula de admissão está atrasada, entendeu, pessoal? Então aqui no caso, eu não pegaria pela rampa, eu pegaria pela depressão não estando simétrica aqui em relação à depressão da fase de explosão, entendeu, pessoal? Então é isso, né? A análise de transitores é isso. Quanto mais você vivencia, quanto mais você estuda, você vai aprendendo os detalhes, né, pessoal? Bom, pessoal, agora o que nós fizemos? Nós adiantamos somente o comando de admissão, nós adiantamos ele 3 dentes. Ou seja, adiantamos o eixo comando de admissão 45 graus. Vamos ver se dá para perceber isso aqui. Dá a partida lá. Pegou, né? Um pouco irregular. Estabilizou mais ou menos. Vamos dar uma pausa. Pode desligar.
Vamos alinhar aqui os cursores. Olha só o que aconteceu. Você lembra que a rampa, o meio da rampa de escape dava mais ou menos aos 170? Ainda está dando, ou seja, a rampa de escape não se movimentou. Mas você lembra que a rampa de admissão, ela dava mais ou menos aos 390? Vamos ver lá, o meio da rampa de admissão, vamos ver lá. Ó. Olha só, não está dando. A rampa de admissão, ela está adiantada em relação ao motor em sincronismo. Ou seja, realmente, quando eu adianto o comando de admissão excessivamente, você consegue perceber aqui na variação da pressão. Só que é o detalhe, não tem muita precisão, pessoal. Porque eu adiantei 45, né? Vamos ver quanto que adiantou aqui, ó. Se eu for mais ou menos no meio, vai dar uns 365. Olha, ele adiantou uns 25 aqui. Então não tem muita precisão, mas você conseguiria, né? Nesse caso do comando estar excessivamente adiantado, perceber, né? Outra coisa também é aquela linearidade ali, aquela simetria da depressão da fase de explosão com a depressão da fase de emissão. Você observa que não acontece também, a depressão da fase de admissão ficou turbulenta, ó. Ela não ficou, o vale não ficou aqui linear, né? Caracterizando um defeito mecânico. Então, essas são as características aí de quando eu adianto excessivamente o comando de admissão. Bom, pessoal, agora o que a gente fez? A gente deixou somente o comando de admissão adiantado um dente, ou seja, a admissão adiantado 15 graus. Vamos ver se dá para perceber. Da partida. Deixa eu estabilizar. Estabilizou, pausei. Pode desligar. Vamos ver aqui, ajeitei aqui. Olha lá. O escape não mudou nada, tá dando mais ou menos aos 170 graus, olha ali. E a admissão no ponto é 390, né? 390 no ponto. Olha, tá um pouquinho adiantado, muito pouca coisa, mas seria difícil perceber isso, né? Você ficaria na dúvida. Então, pela rampa, só um dente adiantado de admissão é bem difícil perceber, mas você percebe uma irregularidade na depressão aqui da fase de admissão. Existe uma turbulência que, se você olhar ali no gráfico padrão do Dr. E, não existe. Então você perceberia que tem alguma irregularidade na fase de admissão, né, pessoal? Mas você viu, não teve muita precisão de um dente só adiantado na fase de admissão. É isso aí. Bom, agora o que a gente fez? A gente deixou somente o comando de escape um dente adiantado, ou seja, o escape está 15 graus adiantado. Vamos ver o que acontece da partida. Estabilizar, pera aí. Ok, pausei. Pode desligar. Vamos ver aqui, deixa eu ajustar os cursores. Rapidinho. Aqui, então, olha só, o que aconteceu? Lembra que o meio da rampa do escape dá os 170 nesse veículo aqui? Vamos ver se ele ficou 15 graus para frente. 170, ó, 155, ou seja, exatamente preciso. A curva, a rampa de escape deslocou 15 graus para a esquerda. Exatamente o que a gente fez, a gente adiantou o comando de escape 15 graus, então tá perfeito. Vamos ver o que aconteceu na de admissão. A de admissão estava no 390, né? Vamos ver onde é que ela está dando aqui agora. A de admissão, olha, aproximadamente nos 390, ou seja, como eu não mexi no comando de admissão, ela não mexeu. Como eu mexi só no de escape 15 graus, só o de escape adiantou, ou seja, o que nós imaginávamos que aconteceria. Outro detalhe que a gente deve notar aqui, olha que interessante, na fase de escape, no final da fase de escape, você percebe um aumento de pressão aqui, tá vendo, pessoal? Esse aumento de pressão ocorre devido ao fechamento prematuro da válvula de escape. Ela está fechando antes. Quanto mais adiantado tiver o comando de escape, mais alto vai ser esse pico aqui, né? Então, por exemplo, se eu tivesse dois dentes, certamente eu teria uma
um pico aqui no finalzinho, sinalizando que a válvula de escape está fechando prematuramente. Mas então é isso aí, pessoal. Aconteceu exatamente o que nós prevíamos, mexi só no comando, adiantou só o comando que eu mexi. Então é isso aí. Bom, agora para finalizar, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós atrasamos o comando de escape um dente só, 15 graus, porque nesse veículo aqui não foi possível atrasar mais do que 15. A válvula bate no pistão se a gente atrasar mais do que isso. Então a gente atrasou ali o comando de escape somente 15 graus e vamos fazer o último teste para ver o que acontece, como é que se comporta. Vamos dar a partida no veículo aqui para ver o que acontece. Aqui estabilizou, deixa eu dar uma pausa. Pode desligar. Desligou. Vamos ajustar aqui. Praticamente ajustado. Então vocês lembram, né? O ponto, quando o comando do escape está no ponto, o meio da rampa dá os 170 graus. Deixa eu colocar o 170, ó. 170 está dando aqui, ou seja, a rampa está deslocada para a direita, ou seja, a rampa está atrasada. Vamos ver mais ou menos quanto. Deixa eu jogar ela aqui, bem no meio aqui, vamos ver mais ou menos no meio, mais ou menos aqui. Ó, 184, ou seja, o meio da rampa está dando mais ou menos aos 185 graus. O correto seria 170, ou seja, ele se deslocou mais ou menos 15 graus para a direita, ou seja, ele atrasou mais ou menos 15 graus, que foi exatamente o que a gente fez ali, ou seja, tá perfeito, né? E vamos ver o que aconteceu com a admissão. O comando de admissão deveria estar no 390, tá mais ou menos no 390, né, pessoal? 392. Então aconteceu exatamente o que a gente previa aqui. Eu atrasei o comando de escape, somente a rampa de escape ficou atrasada. Bom, pessoal, então nós chegamos ao fim de mais um capítulo do nosso treinamento sobre transdutores de pressão. Nesse capítulo nós aprendemos que quando a gente tem somente um dos eixos comandos de válvulas fora de sincronismo, a gente vai perceber uma anomalia na curva de variação da pressão dentro do cilindro. Essa anomalia pode ser o deslocamento da rampa de admissão, pode ser o deslocamento da rampa de escape ou a perda de depressão na fase de explosão ou na fase de admissão. Então, quando nós temos conhecimento técnico e um bom banco de dados de oscilogramas, como o que a gente tem na enciclopédia Doutoria Online, o seu diagnóstico com certeza fica mais rápido, mais preciso e assertivo. Então é isso aí, pessoal. Espero que essa dica tenha ajudado. Até a próxima. Muito obrigado.